Oi, pessoal, vamos lá, vamos dar sequência aos nossos estudos. Estamos aqui no Super Enem do IFCE, certo? Módulo 7, exponenciais e logaritmos. Essa é a segunda aula. Vamos falar de logaritmos, aquele assunto que o povo geralmente não gosta. Por que é que o povo não gosta desse assunto, Glauber? Simples. Porque não trabalha direito com exponencial. Então, você, para saber de logaritmo, você tem que saber de exponencial, tá certo? Vamos lembrar, professor Glauber Dantas, o Gzinho no cavanhaque, para o pessoal da comunidade surda, e professor do campus de Jaguaruana. Vamos lá. Bem devagarzinho para a gente entender. Primeiro, o que é um logaritmo? Chama-se logaritmo de um número n maior do que zero, numa base a com a maior do que zero e de a diferente de 1, aí aqui eu vou chamar a atenção para vocês para isso aqui. Tá certo? Base A, base, que é base? Exponencial. A maior do que zero e a diferente de 1 é a mesma condição de existência da função exponencial. Tá certo? O expoente B a que se deve elevar a base para que a potência obtida seja igual a n. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que este rapaz elevado a este tem que ser igual a este. Por que é que esse rapaz se chama base? Porque aqui ele é base da exponencial. É só você se ligar. Base é porque é a base da exponencial. Tranquilo? Olha, o número n é chamado de logaritmando. A gente chama de base. E B, que é o resultado, é o logaritmo. Beleza? Condição de existência. De acordo com a definição, o logaritmo existe se e somente se n for maior do que zero, ou seja, trabalhamos apenas com números positivos e a condição de existência da exponencial, que é o a ser positivo e diferente de 1. Tranquilo? Essa é a definição, essa é uma operação. Logaritmo é uma operação. Tá certo? Consequências da definição. Primeira, se eu tenho um número, as minhas condições de existência, que é o logaritmando tem que ser positivo e a base tem que ser positiva e diferente de 1, log de 1 na base a base é a, log de 1 na base a é sempre 0. Por quê? Porque a elevado a 0 é igual a 1, e aquele a está nas condições da função exponencial. Tranquilo? Segundo, log de a na base a é 1. Isso é imediato. Terceiro, log de a elevado a b na base a é igual a b. Olha, log de a na base a é 1, log de a na base b, o resultado vai ser esse rapaz aqui, b. Somente. Tranquilo? E aqui, olha só que coisa boa. Se eu tenho um número a elevado a um logaritmo, e esse logaritmo tem base a também, olha que interessante, o resultado final vai ser o logaritmando. Somente isso. São consequências da definição. Você demonstra esse negócio todinho só pela definição de logaritmo. Tá certo? Aí com isso, eu posso calcular o logaritmo sem precisar usar exponencial. Por quê? Eu quero calcular o log de 256 na base 2. 256, vamos lembrar, uma coisa que você sempre faz. 256 fatora. Eu não vou mais fazer isso, não. Olha só que interessante. Quem é a minha base? Não é 2? A minha base não é 2? Vamos comigo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Repare que eu multipliquei 2 vezes 2, 8 vezes. Então o resultado final é 8. Se preocupe com a base.
É somente isso. De novo, o fundamental do logaritmo é a base. Então, você se preocupando com a base do logaritmo, você consegue calcular qualquer logaritmo. E eu gosto de calcular logaritmo nos dedos. A grande maioria dos logaritmos que eu calculei na minha vida, calculei com o dedo. Tá certo? Um outro exemplo, log de 81 na base 3. Quem é a base? A base é 3. Então, vamos lá. Ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Opa, já cheguei. 4 dedos. O resultado final, 4. Repare que eu calculei esses dois logaritmos. Se você fosse lembrar, fosse calcular na marra, como eu costumo dizer, usando a definição, você ia demorar muito mais. Tá certo? Glauber, funciona desse jeito? Funciona, rapaz. Vai na fé, que a fé não costuma falhar. Vamos lá. Propriedade do logaritmo. Sejam MN, que são os logaritmandos, a base, números reais, tal que as condições de existência são satisfeitas, ou seja, logaritmando positivo, base positivo e diferente de 1. Primeiro é o logaritmo do produto. Diz que se eu tenho um logaritmo de um número multiplicado por outro, eu vou somar os logaritmos. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é só um parênteses para vocês. Você se pergunta, por que isso serve? O logaritmo, antes da invenção, antes do uso da calculadora, contas com números muito grandes, a gente sempre fazia logaritmo. Por quê? Porque o logaritmo ele transforma uma multiplicação numa soma. Aí, a gente fazia... antigamente o pessoal fazia as contas com logaritmo para fazer o produto de dois números muito grandes. De vez de fazer o produto dos números muito grandes, ele trabalhava com uma soma. Aplicava o logaritmo para trabalhar com soma e depois voltava tudo ao normal. Era desse jeito. Foi para isso que foi inventado. Tá certo? Na matemática, as coisas têm que fazer sentido. Como assim, Glauber? Se no logaritmo do produto eu somo os logaritmos, o logaritmo de um quociente, que é uma divisão, eu subtraio. Simples assim. E repare que a base, ela se mantém, tá vendo? A gente sempre está trabalhando com a mesma base, tá certo? Logaritmo de uma potência. Essa potência, ela vai multiplicar, olha, a potência que está aqui, ela vem para cá, multiplicando. M vezes log de A elevado a N. E logaritmo de uma raiz é o mesmo esquema, porque é só você aplicar a regra do Sol, tá certo? Tranquilo? Entenderam? Pessoal, quer entender logaritmo, quer não ter dificuldade em logaritmo, aprenda as propriedades. Aprenda a trabalhar com as consequências da definição e aprenda as propriedades. E dentre as propriedades tem uma linda, que essa eu tive que separar em um outro slide, que é a mudança de base. O logaritmo de um número n numa base A, as condições de existência do logaritmo é igual ao quociente entre o logaritmo de n e o logaritmo de A, ambos na base B. Qualquer que seja B nas condições da base. Simbolicamente, log de A de n na base A é igual a log de n na base B sobre log de A na base B. Repare que é como se eu estivesse quebrando isso aqui em 2, tá certo? Uma outra coisa também que nós temos é que você pode fazer da seguinte forma. Log de n na base B é log de A na base B vezes log de n na base A. Isso aqui eu usei muito na minha vida também, tá? Só para desencargo de consciência. Vamos ver um exemplo. Calcule log de 38 na base 8. Por quê? O que foi que aconteceu aqui, minha gente? Vou pegar a base. A base não é 8. 8 vezes 8 é 64. Já passou de 32. Já complicou minha vida. Tá certo? Mas o que é que eu sei? 32 e 8, eu me lembro de trabalhar com 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mudança de base.
Como assim, Glauco? Uma mudança de base. Log de 32 na base 8, eu transformei em log de 32 na base 2 e log de 8 na base 2. Vamos lá. Quem é a base agora, né? 2? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Oba, já sei que embaixo é igual a 3. Vamos lá, dando a sequência. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Oba, já sei que em cima é 5. Então, log de 32 na base 8 é 5/3. Nos dedos, você precisa usar a definição. Só as consequências dela. E a mudança de base. Então, quando você sabe dessas propriedades, quando você está familiarizado com as propriedades dos logaritmos, aí o logaritmo ele não fica tão difícil. Mas respeite a conta, viu? Porque geralmente ela é chatinha. Tá certo? Vamos falar de funções logarítmicas. Chama-se uma função logarítmica de base A, com A positivo e diferente de 1. Lembra? Base é a definição de base. A função f, olha o domínio como é bonito. Os números reais estritamente positivos e contradomínio real. Definida por f de x igual a log de x na base A. Aí estão os dois gráficos. O primeiro gráfico, de novo, é pensar na exponencial, tá? Pensa na exponencial. Maior do que 1, crescente, entre 0 e 1, decrescente. Olha que interessante. O gráfico da exponencial, ele nunca vai passar nessa forma, tá? Quando a função exponencial está naquela forma ali, log de x na base A, ele não passa do eixo y. Ele vai seguindo assim, ó, juntinho, mas não cruza. A exponencial não cruza quando é log de x na base A. Ela cruzaria se eu tivesse alguma coisa ali somando. Tranquilo? Outra característica interessante, a exponencial, lembra que é aqui subindo. A reta, suponha que a reta, tá aqui, ó. A exponencial aqui subindo, desculpa, porque o negócio aqui tá complicado. Ótimo. A reta tá aqui, por incrível que pareça. Se eu pegar essa reta aqui e vier no eixo, na origem, a origem funciona como um eixo de simetria, tá certo? É por isso que a inversa de uma é a outra. Tranquilo? E o que é que eu posso garantir para você? O crescimento na exponencial explode rápido. Na função afim não é tão grande, não explode tão rápido, não. E na função logaritmo, ela cresce mais devagar. Ela cresce mais devagar depois que ela passa do 1. O crescimento dela é rápido aqui, ó, abaixo entre o 1 e o 0. Tá certo? Da mesma forma aqui, ó, ela cai muito rápido e depois ela vai bem devagarzinho. Caindo. Tranquilo? Então, com isso, a gente tem algumas características para ver nesse gráfico. Quais são as características do gráfico da função exponencial? Da função logaritmo, desculpe. O gráfico da função logaritmo está sempre à direita do eixo das ordenadas. Lembra que eu falei que ele não vai caminhar juntinho, mas não passa? Pois o seu domínio o conjunto dos números reais é estritamente positivo. O gráfico da função logarítmica sempre intercepta o eixo das abscissas no ponto 1, 0, pois o logaritmo de 1 na base A é igual a 0, que é consequência da definição que a gente viu nos slides anteriores. Quando A é maior do que 1, a função ela é estritamente crescente, e quando A está entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Isso aqui é interessante, principalmente para você resolver inequação, tá? Quando você está resolvendo a equação logarítmica, se a base é alguém entre 0 e 1, aí você inverte a desigualdade. Se for maior que, vai ficar menor que. E a função logarítmica ela é sobrejetora, pois o contradomínio e o conjunto de imagens são os números reais. E a função logarítmica é injetora, pois qualquer reta horizontal intercepta seu gráfico no máximo uma vez.
O que é que isso quer dizer, Glauber? Isso quer dizer, olha que coisa linda. Isso quer dizer que a função logaritmo ela tem uma inversa. E qual é a inversa da função logaritmo? A função exponencial. Por quê, Glauber? Porque lembra aquele eixo de simetria que eu falei? Aquilo ali é justamente é o que garante que uma é a inversa da outra. Vamos agora falar sobre equações logarítmicas e algumas observações que eu tenho que falar para você, certo? Para vocês. Primeiro, a função logaritmo ela é injetora. Logo, quando eu tenho log de m na base A igual a log de n na base A, isso é verdade se somente se m for igual a n. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Se a base é a mesma, os logaritmos têm que ser iguais. Se é igual embaixo, tem que ser igual em cima, não tem para onde correr, tá certo? Lembrando da condição de existência, que os logaritmos têm que ser números positivos. A condição de existência da base também tem que ser satisfeita. Muitas das vezes, quando a gente vai resolver uma equação logarítmica, principalmente naquelas questões que tem cálculo do valor de x e tal, você tem que prestar atenção na condição de existência, tanto do logaritmando quanto da base, tá certo? E os logaritmos mais usados são os de base E e os de base 10. Base E, que base é essa, professor Glauber? Simples. O número real irracional E, chamado de número de Napier, ele também é conhecido como número de Euler, tá? Vale 2,71, 82, 81, 82, 84, 59, 04, 53. Característica desse número. Ele é um número irracional e transcendente. Olha, ele tem infinitos algarismos depois da vírgula, e esses algarismos eles não funcionam de forma periódica. Ele é igual ao número π, tá certo? Então, a gente conhece dois números transcendentes, o π e o número de Napier. E quando eu tenho um logaritmo nessa base a gente chama de logaritmo neperiano, também conhecido como logaritmo natural. E, de vez de escrever log de n na base E, eu escrevo ln. Tá certo? ln, que é logaritmo neperiano ou logaritmo natural. E a segunda observação que eu tenho para fazer é que os logaritmos de base 10, chamados de logaritmos decimais, olha que coisa boa, decimal base 10, ou de Briggs, são representados simplesmente por log de n. Ou seja, quando a base é 10, eu não preciso colocá-la. Quando aparece uma expressão sem a base, é porque aquela base ela é 10. Tranquilo? Vamos prosseguir? Vamos para uma questãozinha agora do Enem. Em março de 2011, um terremoto de 9 graus de magnitude na escala Richter atingiu o Japão, matando milhares de pessoas e causando grande destruição. Em janeiro daquele ano, um terremoto de 7 graus na escala Richter atingiu a cidade de Santiago del Estero, na Argentina. A magnitude de um terremoto medida pela escala Richter é R igual a log de A sobre A0, em que A é a amplitude do movimento vertical do solo, amplitude do movimento vertical, e informado em um sismógrafo, e A0 é uma amplitude de referência, e o log é porque a base é 10, porque não tem base, então ela é 10, tá certo? Isso aí está disponível nesse site bonitinho. A razão entre as amplitudes dos movimentos verticais dos terremotos do Japão e da Argentina é... Então, o que é que eu quero? Ele quer a razão, olha só que coisa interessante, das amplitudes do Japão e da Argentina. Então, ele quer A do Japão, A da Argentina. Se é uma razão, lembra lá, módulo 1 é o de cima, é o primeiro em cima e o segundo abaixo. Vamos para a resolução. Aí estão as opções. Dados da questão. O terremoto do Japão teve 9 graus de magnitude, não é amplitude,
do terremoto da Argentina, 7 graus. E essa amplitude ela é determinada pela forma log de A sobre A0. Se vamos primeiro determinar do Japão. Qual foi a magnitude do Japão? Não foi 9? Então, esta expressão ela tem que ser igual a 9. Lembra, este rapaz aqui, a base dele é 10. Base, vai ficar a base. 10 elevado a 9 é igual a este bonitão todinho que está aqui. Tá certo? O A0 não está dividindo, vai passar para o outro membro multiplicando. Então, a amplitude do Japão é a amplitude de referência vezes 10 elevado a 9. É 1 bilhão de vezes maior do que a amplitude de referência. É uma coisa interessante isso. Da mesma forma, o mesmo raciocínio a gente usa para a amplitude da Argentina, que foi 7. Tá certo? 10 elevado a 7 é igual a amplitude da Argentina sobre A0. A0 que está multiplicando passa para o outro membro dividindo. A amplitude da Argentina foi 10 elevado a 7 vezes a amplitude de referência. Olhe, a amplitude do Japão é 1 bilhão de vezes a amplitude de referência e a amplitude que teve na Argentina é 10 milhões de vezes a amplitude de referência. Tá vendo que a briga aí é boa? Ele quer a razão 10 elevado a 9 vezes A0 sobre 10 elevado a 7 vezes A0. A0 cancela com A0. Propriedade da potência. Divisão de potências com a mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Quanto é que é 9 menos 7? 2. Quanto é que é 10 ao quadrado? 100. Portanto, a alternativa correta, letra D. Tá certo? Entenderam? É só trabalhar. Vá com calma que você consegue. Vamos para outra questão, só para ver o que é que eu estou falando. Com o avanço em ciências da computação, estamos próximos no momento em que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Isso aí é bom, viu? 100 bilhões é uma coisa interessante. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transitores, que é o número de transitores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transitores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transitores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. Dobra a cada 2 anos. Beleza? Eu vou primeiro consertar algumas coisas aqui, mas considere 0,30 como uma aproximação para log de 2 na base 10, ou apenas log de 2, em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transitores. Deixa eu organizar aqui só uma coisa. Gente, bote isso na sua cabeça. Trabalhe com bases conhecidas. Quais são as bases conhecidas? 2 e 10, tá certo? Primeira coisa, 100 bilhões. 1 bilhão é 10 elevado a 9, tá certo? Porque 1 bilhão tem 9 zeros. 100 bilhões vai ser 100 vezes 10 elevado a 9, ou seja, 10 elevado a 11, porque 100 é 10 ao quadrado, vai ficar 10 ao quadrado vezes 10 a 9, 2 mais 9, 11. Segundo, distribuídos em 0,25 centímetros. Mas o que me interessa é em 1 centímetro quadrado. 0,25 é 1/4. Tá certo? Então, em 1 centímetro quadrado, eu tenho 4 vezes 100 mil. Ou seja, 400 mil. Essa é a primeira organização que eu vou fazer aqui neste slide. Bora lá. Resolução. Aí estão as minhas opções. E lembrando que é biênio. Dados a questão. Primeiro, log de 2 é 0,30. Em 1986, nós tínhamos 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. A gente já viu que isso é 400 mil por centímetro quadrado. O número de transitores por centímetro quadrado dobra a cada 2 anos. Aí,
Em 1986, nós tínhamos 400 mil transistores. Pela lei de Moore, que foi essa lei aí que a gente estava trabalhando, o número de transistores é dado pela fórmula N de B igual a 400 mil, que foi o inicial, vezes 2 elevado a B. Por que B? Porque biênio, porque não dobra a cada 2 anos, então eu vou calcular quantos biênios foram. 400 mil é 10 elevado à quinta, não é 4 vezes 100 mil que eu tinha colocado? Então, 4 vezes 10 à quinta. Estou trabalhando para trabalhar com bases conhecidas. E 4, a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então, se eu tenho, só para desencargo, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a B, isso aqui é propriedade da potência. Foi por isso que eu cheguei nesta fórmula aqui. Por que isso, Glauber? Porque eu quero igual a 10 elevado a 11. Aí é equação exponencial. Vamos ver. 10 à quinta vezes 2 elevado a 2 mais B igual a 10 elevado a 11. 10 à quinta que está multiplicando. Passa para o outro membro da igualdade dividindo. Divisão de potências com a mesma base. Repete-se a base e subtrai os expoentes. 11 menos 5 dá 6. 2 elevado a 2 mais B igual a 10 elevado a sexta. Note que agora a gente não está trabalhando com base igual. E aí é que vem a parte boa. O logaritmo serve. Quando você está trabalhando com equações exponenciais, que a base é diferente, aplica logaritmo nos 2 membros da equação. É injetora, dá para você fazer isso. Ela é bijetora, dá para você fazer isso. E vida que segue. Ou seja, log de 2 elevado a 2 mais B é igual a log de 10 elevado a sexta. Lembre-se que esses aqui, a base deles são 10. Esse 2 mais B vem para cá multiplicando, que é a propriedade dos logaritmos. E esta expressão aqui é igual a 6. Vamos lá. 2 mais B vezes log de 2 é igual a 6. Log de 2, a gente sabe que está lá, 0,30, que é 0,3. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse 0,3 e passei para o outro membro dividindo. 6 dividido por 0,3 é 20. Qual é o número que somado com 2 dá 20? 18. Então, eu tive 18 biênios. Com isso, 36 anos. Se começou em 1986, passou-se 36 anos, a opção correta é a letra C. E com isso, minha gente, a gente termina essa parte de logaritmo. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Saúde e sucesso para todos e até a próxima.